Quem vos chama é o bom Jesus. Vinde paz e vinde mais. Quem vos chama é o bom Jesus. Ouve mais os nossos povos. Ouve mais nosso bradar. Pois e o que importa é se salvar, pois uma alma temos todos, e o que importa é se salvar. Vossos filhos como pedem, vinde todos à missão, vinde para cuidar da salvação. Ave Maria, sois graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bento, rogai por nós. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Meus caríssimos, hoje, nesta quarta-feira de cinzas, nós temos como tema o grande meio de salvação, a oração. E muito apropriado para hoje, porque um dos 13 exercícios quaresmais é justamente a oração. Oração, esmola, jejum. São esses 3 exercícios quaresmais tradicionais. Grande meio de salvação, oração. Antes eu quero fazer uma observação sobre o que tratamos ontem. Logo no início eu tratei dos infernos. E dentre os 3 infernos, o limbo. E aí eu fiz uma observação sobre a necessidade de batismo. Quem então não é batizado destina-se em tese ao limbo. Embora o catecismo romano, naquele trecho que eu utilizei, ele trata o limbo apenas até Nosso Senhor ter descido aos infernos, ou seja, ao limbo, e resgatado dali os justos que estavam lá. É importante ampliar um pouco isto, porque nós temos, além do batismo sacramental, nós temos o batismo de sangue, o batismo de desejo, que conferem a mesma graça da santificação da alma. Então, certamente isto abre um pouco a possibilidade de uma alma ir para o céu. E isso seria assunto para um outro estudo, uma outra conferência, a questão do limbo. Há várias questões implicadas aí. E não pertence aos assuntos específicos, não pertence ao assunto específico de ontem, que era o inferno, a pena eterna mesmo. E então, em outra oportunidade, quem sabe a gente surja uma oportunidade de tratar sobre esse assunto, quem sabe se tenha algo já escrito que deixe bem claro e bem aprofundado, bem fundamentado este assunto. Grande meio de salvação é a oração. É a oração. Santo Afonso Maria de Ligório diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem não reza se condena. Caríssimos, uma pessoa que não reza, decide não rezar, que ela passa, por exemplo, uma semana sem rezar nada, é um pecado grave. Se ela não rezou nada durante a semana, quer dizer que nem a missa ela foi. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Passar um dia inteiro sem rezar, como é possível?
Como é possível? É um sinal claro de que a alma não ama a Deus. Se o amado é importante, procura estar junto do amado. Mas se não ama, apetite irascível. Não quero, não posso estar junto. Não. Então quem não reza está fazendo o quê? Antecipando já o que é o inferno. Uma parte. Não conseguiremos praticar virtude alguma sem a graça de Deus. É impossível. Ninguém faz bem algum sem a graça de Deus. A graça antecede e acompanha o mérito, a ação meritória. Aqui a diferença, por exemplo, entre o conceito de fé dos protestantes e o conceito de fé dos católicos. Um nenenzinho batizado tem fé. Antes de ele poder fazer um ato de fé. Não é porque nós fazemos um ato de fé que temos fé. Não. Deus dá a virtude teologal da fé e a gente consegue expressar esta virtude fazendo um ato verbal de fé, um ato interno de fé. Mas a fé já está antes de a gente fazer o ato. A fé está em ato antes de fazermos o ato, de fazermos a obra. Ela está em ato, ou seja, ela existe, ela é atual. Ela não é potencial. Olha, tem uma sementinha ali que vai virar fé. Não, ela é a fé. Ela é a fé. A fé que um nenê tem não é uma sementinha de fé. É a fé, em ato. Tá? Então é impossível praticar virtude alguma sem a graça de Deus, a qual é conservada e fortalecida, dentre outros meios, especialmente pela oração. Especialmente pela oração. Uma pessoa sem fé não consegue rezar. Veja quantos sacerdotes que a gente olha por aí e a gente diz, parece que não tem fé. Eles têm ciência, têm conhecimento, mas não rezam. E quando rezam, a oração é fria. A oração é muito distante da oração que uma criança pode fazer. É fria. É fria. Ela tem uma intelecção da verdade. Muito diferente do que é o Pai Nosso. Muito diferente da oração de uma criança. Muito diferente da oração de Nosso Senhor dizendo Pai. Uma espontaneidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Oração verdadeira. Onde Nosso Senhor usa toda a natureza dele na oração. Eu não sou muito bom no francês, eu sou péssimo, não sei francês, não é? Mal sei o português. Quem sabe francês, Tancredi, deve ser alguma coisa assim. Diz que é um grande autor de ascético místico, bem conhecido. Uma linguagem muito fácil, muito acessível. Diz que a oração é uma elevação da alma para Deus, com o fim de lhe prestar as homenagens que lhe são devidas e de pedir as suas graças, para assim nos tornarmos melhores para a sua glória. E aqui então, os comentários a cada elemento desta definição do que é a oração. Elevação, que sentido? No sentido de esforço nosso. Esforço nosso. Quem não faz um esforço, não reza. Quem não resolve colocar-se de joelhos, quem estando a caminho de algum lugar, não pega o terço na sua mão, quem não toma a iniciativa de romper com o pensamento numa coisa para pensar em Deus, não reza. É uma elevação, mas é uma elevação que exige um esforço. Com o tempo,
este esforço se torna um hábito. Dom Tomás ontem, fazendo um comentário à regra no refeitório, falou uma segunda natureza. Se torna algo natural, mas isso é fruto de um esforço que antecedeu. Por isso nós temos a via purgativa, onde esse esforço vai ser bem maior. Aí depois, a partir da via iluminativa, aí nós começamos a estar mais passivamente recebendo o que é de Deus, até chegarmos à perfeição da união transformativa. Elevação, esforço nosso, dos sentidos externos, nós temos que subir para a realidade da fé. Para a realidade da fé. Para chegar à verdadeira contemplação, então vamos pensar alto. Porque aqui o pessoal é o pessoal da tradição, né? Então o pessoal que já está caminhando aí, eu volto e meia atendo a confissão de vocês, vejo o esforço que vocês fazem para ter uma vida de oração. Vamos pensar alto. Então, para chegar à contemplação, transcender até os sentidos internos, até isso, para chegar à realidade da fé, à verdade. Uma elevação da alma, ou seja, o que é a alma? Do que estamos falando quando falamos de alma? A inteligência, a vontade, a memória, a fantasia, os afetos, tudo isso é imaterial. E esse imaterial do ser humano é a alma espiritual do ser humano. Tá? Para Deus, aqui a observação é minha. Atingido mesmo quando buscamos a intercessão dos santos. Uai, padre, mas a oração é uma elevação da alma a Deus. Então, quando eu rezo Ave Maria, eu estou fazendo oração? Sim. Tá? Pela mediação de Nossa Senhora, invocando o santo, estou, através dele, atingindo a Deus. Elevei a minha alma às realidades celestes, às realidades de fé, com o fim de homenagear a Deus, explícita ou implicitamente. Por exemplo, quando eu peço algo a Deus, eu estou homenageando a Deus, eu estou reconhecendo que dependo dele. Eu só vou pedir se ele for maior do que eu. Eu só vou pedir se ele puder me atender e eu não puder oferecer a ele o que estou pedindo. Então isso já é implicitamente um reconhecimento da grandeza de Deus. Então esse caso da petição, onde reconheço implicitamente a superioridade dele, a minha situação de dependência em relação a ele, com o fim de homenagear a Deus e de pedir as suas graças diretamente. Por exemplo, se eu peço a Nosso Senhor Jesus Cristo, é diretamente porque Ele é Deus, ou indiretamente pela mediação dos santos, de modo especial de Nossa Senhora, para assim nos tornarmos melhores para a sua glória. Então, a oração é instrumento de santificação, porque entramos em contato com o Santo. E esta aumenta a glória extrínseca de Deus, que também se manifesta na adoração rendida a Ele. Glória extrínseca. Deus é reconhecido. Deus é santificado, entre aspas, por aquilo que fazemos fora. Aumenta a glória extrínseca dele. A intrínseca dele mesmo, por ele mesmo, esta é imutável, infinita e imutável. Diversas formas de oração. Quanto ao duplo fim a que tende, nós temos a adoração e a petição.
Então, na adoração, um movimento que glorifica a Deus. Na petição, um movimento que beneficia o ser humano. A adoração, um movimento ascendente. Na petição, feita com fé, um movimento descendente. A adoração implica, propriamente, o reconhecimento da suprema soberania de Deus e de nossa dependência como suas criaturas. E implica também a gratidão pelos benefícios de Deus, naturais. Deus me deu uma família, Deus me deu os meus bens, Deus me deu saúde. E sobrenaturais, de modo especial sobrenaturais. Deus me deu a graça santificante. Deus me deu os sacramentos. Deus me deu a igreja. Gratidão e reparação, pois somos frágeis devido ao pecado original. E esta reparação pode ser por si e pelos outros. Os próprios pecados, também podemos e devemos fazer reparação pelos outros, como a adoração de hoje à noite. Reparação, que outros cometeram pecados, nós não fomos pular carnaval, não fomos. A petição é por si mesma uma homenagem a Deus pelo humilde reconhecimento de que necessitamos dele. Nossa indigência perene em relação a Deus. Diante de Deus nós somos mendigos. Nós usamos na Sagrada Escritura, nos Santos Evangelhos, nas Bem-aventuranças, tanto em Mateus quanto em Lucas, bem-aventurados os pobres. A palavra grega, ptokoi, é propriamente mendigo. Há uma outra palavra em grego para pobre, que não é aplicada aos mendigos, se não me engano, peniai, alguma coisa assim. Tá? Mendigar, nós temos que mendigar incessantemente a graça de Deus. Mendigar. Como é a atitude do mendigo? Lá embaixo. Um bom mendigo, ele fica lá embaixo. Lá embaixo. Hoje, às vezes, a gente passa em Nova Friburgo, aí tem uns mendigos modernos. O modernismo chegou até os mendigos, e o mendigo está lá de pé, com a caixinha. É incrível, não é? Veja que ponto. Mas nós, como mendigos da graça de Deus, constantemente necessitados, e Deus não nos retira a sua graça. Embora Deus saiba de nossas necessidades, não, Deus sabe, para que eu vou pedir para Ele? Deixa eu só louvar. Não é? Tem pessoal que só quer louvar, só agradecer. Não, também pedir. E nosso Senhor ensina uma oração cheia de pedidos. Também tem, santificado seja o teu nome, mas é um pedido. Santificado seja, é um pedido. De certa forma. Embora Deus saiba de nossas necessidades, Ele quer que peçamos para quê? Para nós não nos esquecermos dEle. Não é porque Ele precise saber, é que a gente precisa recorrer a Ele para não se esquecer dEle. Dom Manuel Pestana Filho, que dizia muitas vezes, a memória é a faculdade de esquecer. Não é? Memória é a faculdade de esquecer. Como é fácil se esquecer de Deus devido à fraqueza da nossa natureza. É muito fácil. Então, constantemente, temos que pedir, mendigar a graça de Deus. Embora
uma observação minha. Embora os autores ascético-místicos, ou seja, de espiritualidade, indiquem as duas possibilidades distintas de petição para si mesmo ou para os outros, o Pai Nosso, oração dominical, oração do Senhor, inclui a si e aos outros, usando o quê? A terceira pessoa do plural. Nós, nosso, dai-nos. Que perfeito é o Pai Nosso, não? Incluiu a petição para si e para outros, nessa terceira pessoa, no nós. Quantas formas ou variedades de oração? Então já sabemos o que é oração, já sabemos que há um movimento ascendente, que é de adoração, pode se expressar como um reconhecimento de que Deus é superior, pode se expressar através de uma gratidão pelo que Deus me fez naturalmente, sobrenaturalmente, pode se expressar em forma de reparação, pedindo perdão pelos meus pecados, procurando reparar o que outros fizeram de errado, de mal. Sabemos que tem a petição por mim, pelos outros, ou por todos nós, mais perfeito ainda. De que maneiras vamos rezar concretas? Que maneiras concretas temos para rezar? Nós temos duas maneiras fundamentais. Uma é a oração mental. Toda oração implicitamente tem a oração mental. Implicitamente. E a outra é a oração vocal. Implicitamente, a mente faz oração quando se reza com a voz. Implicitamente, embora haja as distrações. Mas, em tese, quem está fazendo a oração vocal vai procurar rezar não da boca para fora. Então, oração mental, ela é interna, ela é feita com a intelecção, ou seja, eu trago à minha mente uma verdade, eu intelijo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu intelijo que Maria é medianeira de todas as graças. Então, com intelecção, com razão, de modo especial na meditação. Então, o que significa isso? Quais as consequências de Deus me amar com amor infinito? Por exemplo, com afetos. Como pensar no amor de Deus sem ter uma afetividade? Se não tem nada de afetividade, então o que é? Aí é um cientista, não é um ignorante, não é um místico, é um cientista. Talvez seja um bom professor, mas não basta, para a oração não basta ser um professor ou um doutor. Está sempre presente no decorrer da oração vocal. Exemplos práticos de oração mental. A meditação silenciosa de pontos doutrinais, seguida de afetos e resoluções práticas. São Francisco de Sales ensina bastante isso. Então, tem aqueles livros do tempo da chamada Devotio Moderna, pesquise depois para saber o que é. Tem ali esses métodos, de como meditar. Pega os pontos, deixa fluir os afetos, faça propósitos. É um meio muito comum assim. Existem outros métodos, variantes. A Lectio Divina. Eu achei tão estranho quando alguém me disse que estava fazendo Lectio Divina do livro de espiritualidade. A Lectio Divina se aplica tradicionalmente à Sagrada Escritura. Leitura da Palavra de Deus. Ler. E aqui o tradicional método, ler, procurando ver o que o texto está dizendo, ver o sentido literal do texto, o que está escrito ali, meditar, buscando aqui não o sentido científico, o resultado científico daquela leitura, mas buscando
que aquela palavra de Deus pode transformar na minha vida prática e o que ela significa do ponto de vista da fé, o que ela pode contribuir para a contemplação. Orar, mentalmente, fazer pedidos, agradecimentos, enfim, as orações que o Espírito Santo for suscitando. E contemplar, não precisam se preocupar, a contemplação não é esforço de ninguém. Todos esses 3 passos anteriores nos preparam para, se Deus quiser, dar a graça da contemplação, onde geralmente a pessoa fica um pouco parada diante da grandeza da verdade. É muito tranquilo. Alguns, sobretudo na via iluminativa, podem ter ali uns certos arroubos, etc. Tem que parar com isso. Santo Afonso vai fazer um pouco uma observação e é o meu ponto de vista também. Tá? Os riscos graves da pessoa ir por esse caminho ela quer ter uma chaga de amor no coração, tal. Ela começa a sair da realidade. Os padres do deserto também chamam a atenção para o risco dessa atitude na oração. Ler, meditar, orar e contemplar os textos da Sagrada Escritura. Por falar em contemplação, outro método de oração mental é a contemplação inaciana, que Santo Inácio de Loyola ensina, com o uso da imaginação das cenas dos santos evangelhos. Às vezes até imaginar-se dentro daquelas cenas, Santo Inácio ensina. É uma contemplação num sentido bem diverso desse sentido da Alexio Divina, ou, por exemplo, dos monges cartuchos, que fazem a Alexio Divina num momento separado e se dedicam ao que eles chamam oração mental, que é já praticamente entrar na contemplação, passar ali, o tempo varia de 1/4 de hora a 1 hora, que os cartuchos costumam fazer. Pelo menos 2 horas por dia de oração mental, no sentido de contemplação, os cartuchos fazem. São monges, né? Outro método maravilhoso, que Deus me concedeu a graça de passar 6 meses podendo praticar esse método, pelo menos 2 horas por dia, como sacerdote. A adoração eucarística ensinada por São Pedro Julião em Mar, aplicando 1 hora ajoelhado, com os 2 joelhos, 1 hora, diante do Santíssimo, geralmente exposto, solenemente exposto, inclusive, entre os sacramentinos, tradicionalmente, hoje não mais, né? Em meditação de temas diversos. Então, antes, no seu quarto, o religioso lá pega um livro de piedade e lê, medita um pouco e prepara o que ele depois vai rezar mentalmente diante do Santíssimo. Em meditação de temas diversos, adorando o corpo de Nosso Senhor ali presente, em 4 quartos de hora, distribuídos pelos respectivos fins da missa. Latrêutico, ou seja, a adoração propriamente dita de reconhecimento da grandeza de Deus, de nossa dependência. Eucarístico, ou seja, agradecimento. Propiciatório, ou seja, pedir perdão por si, pelos outros. E impetratório, pedir as graças para si e para os outros. Que grande método de oração. E é claro, isso visando a chegar àquele momento. Então, por exemplo, em 4 quartos de hora, se Deus concede a graça, o religioso ali tem 4 momentos em que ele chega ali a uns 5 minutos de contemplação. Que maravilha! Como é bom servir a Deus. Oração vocal é aquela que se faz com palavras audíveis ou ao menos com o mover dos lábios. Ela pode ser privada, em nome de um indivíduo,
ou pública em nome de uma sociedade. De modo especial, oração pública, aquela oração da igreja toda, esta que deve ser valorizada. No caso, o breviário, os padres rezam. No caso, os monges, no lugar do breviário, eles têm o ofício deles, que não é outra coisa senão o breviário cantado no canto gregoriano, nessa estrutura toda. Acordam às 13h30 da madrugada, mais ou menos, para cantar os louvores de Deus. Não louvores deles, não, os louvores de Cristo. Eles emprestam os lábios para Cristo. Isso que é feito numa oração pública, num breviário. O padre está rezando o breviário sozinho. Não é a oração dele, não é a oração privada dele. É a igreja que está rezando. É a oração em nome de uma sociedade, da igreja toda. Toda a igreja está rezando ali, misteriosamente. Aqueles que não podem estar naquela oração estão incluídos naquela oração. Nossas orações mais intensas no começo e no fim do dia, acrescidos de outras elevações da alma durante o dia, mas a intenção de tudo fazer para a glória de Deus, são juntos o meio de transformar nossas ações em oração. Então, nossas orações mais intensas, ou seja, nosso tempo forte de oração no início do dia. De modo especial, fazer uma consagração daquele dia. O que é que os monges fazem quando dizem Domine labia mea aperis? Consagrando o dia a todo o louvor que vem com o restante do ofício, que é a hora-prima, senão a consagração do que virá durante o dia, com todos os trabalhos já iniciados, as laudes também. Tem essas orações que consagram realmente o dia que virá para adiante, as horas posteriores. E no fim do dia, através do exame de consciência, muitos já ouviram algumas pregações minhas, aprendi isto também lá, muito ligado à espiritualidade sacramentina. 3 exames de consciência. Um preventivo no início do dia. Eu já conheço as minhas fraquezas e já sei quais serão as ocasiões. O que eu vou fazer quando a ocasião chegar? O exame particular, que deve ser orientado pelo diretor espiritual ou pelo confessor ordinário. Uma determinada virtude a praticar e vício oposto a combater. Os religiosos costumam fazer isso, muitas congregações religiosas, antes da hora sexta, meio-dia. E ao fim do dia, nas completas, o exame geral. Como é que começou o dia? Rezei, comecei distraído, como é que foi? Exame geral. E durante o dia, elevações da alma, as jaculatórias. Que maneira maravilhosa de combater uma tentação contra a pureza, uma tentação de ira, uma tentação de desânimo. Que maneira maravilhosa de combater a tentação, quebrando aquele pensamento com uma jaculatória. O que é uma jaculatória? Um jato rápido, uma coisa rápida que eleva a alma ao céu, a Deus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Deixou de pensar na impureza, está pensando na pureza. Daí para diante. Uma tentação de soberba, orgulho ferido. Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Invocações assim. Ou simples, Jesus, eu vos amo. Simples. E aquilo que nós vamos dizer no céu, sim, espero. Alguns textos bíblicos vamos iluminar, mas eu quero, antes disso, colocar Santo Afonso, neste livro, a oração,
menciona de Santo Tomás. Sobre características que devem acompanhar uma oração para que ela seja realmente aceita por Deus. Nós devemos rezar com devoção. E o que significa com devoção? Com humildade. Com humildade. Veja como é a oração que os protestantes ensinam. Cobrando de Deus os direitos, né? E colocando Deus à prova. Cobrando de eu sou teu filho, meu direito. Eles são soberbos. O publicano rezou diferente. Com confiança. Então, eu estou pedindo a Deus, eu estou desolado. Confiando, mesmo durante uma desolação. Fazendo o ato de fé, mesmo nessa desolação. E aí vem outro elemento. A devoção, que se expressa com humildade e confiança. E outro elemento é perseverança. Até quando? Santa Mônica rezou 30 anos para Santo Agostinho. Pouco. Até a morte. Até a morte. Para Deus fazer o quê? Deus, faz a minha vontade. Deus, eu quero passar no vestibular. Faça com que os outros sejam reprovados e eu passe. Eu ganho a vaga do emprego, os outros percam, não tenho emprego, eu tenho, né? Até a morte. Claro que não é isso. Claro que não é isso. Na medida em que nós vamos nos purificando, nós vamos querendo a vontade de Deus. E vamos pedindo isso até a morte. Deus vai nos mostrando que é isso que temos que pedir. Claro que nós devemos pedir também outras coisas, mas sempre conformados à vontade de Deus. Isso, atitude humilde diante de Deus. Humilde. Nós é que temos que servir a Ele. Tá? Embora a gente, quando olha para si mesmo, como eu posso servir? E quando a gente percebe que não pode servir a Deus, aí Ele nos serve. Deus vai me servir dando todas as coisas que eu quero. Não. Pode dar contemplação. Você precisa. É isso que Ele quer dar. Tá bom? Então aqui vamos pegar alguns textos bíblicos que vão ser bem úteis. Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 5. Dizia-lhes também uma parábola para mostrar que importa orar sempre e não cessar de fazer. Incessantemente. O mendigo que incessantemente pede. Dizendo, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia também na mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, durante muito tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, visto que esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, para que não venha continuamente importunar-me. Tá? Então, se esse juiz iníquo atende a viúva, que não ia parar nunca aquela viúva, ia bater até conseguir. Tá? Também nós. Mas, novamente, o que nós vamos pedir para Deus? O mal, o pecado? Nossa vaidade? Não. Nossa santificação. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 a 18. Estais sempre alegres, orai sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. Talvez não dá para orar vocal e mentalmente sem cessar.
mas com aqueles elementos que foram oferecidos a vocês. Ou seja, uma oração mais intensa no início do dia, outra mais intensa ao final do dia. Durante o dia, pelo menos jaculatórios. Melhor ainda, o rosário dá para rezar durante o dia. Que é a oração tão perfeita que une a meditação dos mistérios, contemplação dos mistérios, e as Ave Marias verbais. Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai, verbais. Por tudo dai graças a Deus, e a intenção de que aquelas ações sejam para agradar a Deus, tudo isso junto, a ação vira oração. Por tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo em relação a todos vós. Então, orar sem cessar. Lucas 10, versículos 38, 10, versículo 38, ao capítulo 11, versículo 13. Texto maravilhoso sobre oração. Os monges cartuchos usam este evangelho frequentemente na missa. Frequente, é o mais frequente que tem na cartucha, é com este texto do evangelho que está aqui. Aconteceu que, indo em viagem, entrou em uma certa aldeia. Uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, afadigava-se muito na contínua lida da casa. Olha, falar coisas para Deus exige um esforço. Ouvir o silêncio de Deus exige um esforço bem maior. E é fruto, talvez, de muito direcionar-se a Deus com as nossas palavras. Quando cessam as palavras, chega a palavra de Deus pronunciada num eterno silêncio. Esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, afadigava-se muito na contínua lida da casa, e apresentou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado só com o serviço da casa? Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas, novamente, aquela questão que eu falei na pregação sobre o pecado, e ali falamos dos vícios capitais, a preguiça. Marta era uma preguiçosa, pelo jeito aqui, né? Ela trabalhava muito, mas ela não conseguia fazer. Era difícil, era penoso parar para escutar Nosso Senhor. Ela tinha uma preguiça em relação à oração, mais ainda uma preguiça em relação à contemplação. E esta é a pior das preguiças, pior de todas, porque afeta a oração, então afeta a fé. E afeta a caridade também, o amor a Deus. Diz-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, afadigas-te e andas inquieta com muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é necessária, o único assunto necessário, que Dom Tomás falou para nós, assunto da nossa salvação. O assunto do céu, onde vamos estar eternamente contemplando a Deus face a face. Maria escolheu a melhor parte. O ser humano perfeito inclui essas duas, a ação e a contemplação. São Tomás diz: qual a vida religiosa mais perfeita? A ativa ou a contemplativa? A mista, que une ação e contemplação. Porque, de fato, nós podemos também contemplar na ação, como podemos fazer das ações oração. E segue aqui o capítulo 11. Aconteceu que, estando ele a fazer oração em certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou aos seus discípulos. E aí vem a oração do Pai Nosso. No versículo 5 em diante, disse-lhe mais: se algum tiver de
vós tiver um amigo, for com ele, ter com ele à meia-noite, ele disser, amigo, empresta-me 3 pães, etc, etc. Vai adiante, pedi e dar-vos-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate se lhe abrirá. Então, o que é isso? Confiança na oração que nós ouvimos agora há pouco. Se um filho pedir pão, qual entre vós o pai que lhe dará uma pedra? Se lhe pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se lhe pedir ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, a tradução aqui está, dará espírito bom aos que lhe pedirem, mas outra tradução, também corrente, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E como, pois, Deus vai dar coisas más para nós, se nós realmente somos filhos dele? Se nós, no nosso engano, estamos pedindo coisas más, ou coisas que são boas em si, mas não serão boas para nós no futuro, não serão úteis para a nossa salvação, por que reclamamos de Deus que é bom e que não nos dá aquilo que Ele sabe que não fará bem para a nossa alma? E por fim, Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Disse também esta parábola aos que confiavam em si mesmos. Olha a oração que tem que ser humilde. Como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para fazer a oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, na quarta e na sexta, não é? Alguns até 3, no sábado também. Pago o dízimo de tudo que possuo. O publicano, porém, conservando-se à distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Então estava para o chão, mas batia no peito, para o chão, humus, humile, exaltava e túmiles, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, porque não eram as obras dele, não era ele que se justificava. A graça de Deus, o esforço dele de reconhecer que tinha que mudar de vida, e com a decisão, claro, de mudar de vida, este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ave Maria Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto. É um pedacinho que faltou aqui, que quero ler, desse tratado sobre a oração. Bela advertência de Monsenhor Palafox. É de utilidade citar aqui uma bela advertência de Monsenhor Palafox, piedosíssimo bispo de Osma, às pessoas piedosas que procuram santificar-se em sua anotação, a 18ª carta de Santa Teresa, o seu confessor. Ali conta-lhe a santa todos os degraus de oração sobrenatural com que o Senhor lhe havia favorecido. A esse propósito, o mencionado prelado prescreve que estas graças sobrenaturais que Deus se dignou conceder a Santa Teresa e tem concedido a outros santos não são necessárias para alcançar a santidade, porque muitas outras almas chegaram à santidade sem estas graças extraordinárias, e até há muitas que, apesar de terem recebido aquelas graças, estão condenadas. Portanto, de ser coisa supérflua e presunçosa desejar e pedir tais dons sobrenaturais
quando o verdadeiro e único caminho para a santidade é o exercício de todas as virtudes, especialmente do amor de Deus. E a isto se chega por meio da oração e pela correspondência às luzes e aos auxílios de Deus, o qual outra coisa não quer senão a nossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 aos Tessalonicenses. Número 15. Os diversos graus da oração, como alcançá-lo. Por isso, referido ao autor, falando dos graus da oração sobrenatural de que tratava a santa, a saber, da oração de repouso, repouso no espírito, do sono, o sono das potências, da suspensão das faculdades da alma, da união, do êxtase, do arrebatamento, do voo e ímpeto de espírito e da chaga espiritual, sabiamente escreve, diz que, quanto à oração de repouso que devemos desejar e pedir a Deus, é que nos livre do apego e desejo dos bens terrenos, os quais não nos dão paz, mas sim trazem aflições e inquietações ao espírito. Bem falou Salomão, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O coração do homem jamais encontrará verdadeira paz, senão livrando-se de tudo que não é de Deus, para dar lugar ao seu santo amor, para que ele só o possua. Mas a alma por si própria não pode alcançar isso, mas unicamente por meio de repetidas orações. Quanto ao sono e suspensão das faculdades da alma, devemos pedir a Deus que estas faculdades durmam para as coisas terrenas, e só estejam acordados para considerar a divina bondade, para aspirar ao amor divino e aos bens eternos. Quanto à oração da união, devemos pedir a Deus a graça de não pensar, de não procurar e não querer senão o que Deus quer, pois que toda a santidade e perfeição do amor consiste em conformar-se a nossa vontade com a vontade de Deus. Quanto ao êxtase, porque o santo tal, na via iluminativa, ou em algum momento lá, ele até levitou. Quanto ao êxtase e ao arrebatamento, peçamos a Deus que nos livre do amor desregrado de nós mesmos e das criaturas, para nos atrair todos a si. Quanto ao voo do Espírito, roguemos a Deus a graça de vivermos desapegados do mundo e de fazermos como as andorinhas que nem mesmo para se alimentar param no chão e voando tomam o seu alimento, como os monges que com leitura espiritual fazem sua refeição. Isso quer dizer que devemos nos servir destes bens temporais tanto quanto for necessário à vida, mas sempre voando, sem nos determos sobre a terra para procurarmos os prazeres mundanos. Quanto ao ímpeto do Espírito, peçamos a Deus que nos dê coragem e fortaleza para fazermos violência a nós mesmos, a si mesmo, quando for necessário, a fim de resistir aos assaltos dos inimigos, vencer as paixões e abraçar o sofrimento no meio de desconsolações e tédios do Espírito. Enfim, quanto à chaga do amor, assim como a chaga com sua dor sempre renova a recordação do mal, do mesmo modo devemos pedir a Deus que nos fira o coração, de tal sorte, com o seu santo amor, a fim de que nos recordemos sempre de sua bondade, de seu afeto para conosco, e assim vivamos ocupados sempre em amá-lo e agradecer-lhe com as nossas ações e afetos. Mas todas essas graças não se obtêm sem a oração. E com a oração, contanto que seja humilde, confiante e perseverante, tudo se alcança. Recomendo que vocês procurem na internet uma conferência minha que eu dei em Pouso Alegre. O Douglas, lá de Alfenas, ele colocou isso na internet. Basta pesquisar catequese sobre a oração, Padre Marcelo, e vai aparecer lá um Padre Marcelo, que não é aquele, né? E vai tratar disso. Portanto, esse é o ponto de vista de Santo Afonso, e eu que já passei 7 meses na cartucha, é o meu ponto de vista também. Tá bom? Agora a bênção. Benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper.